Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 29ª rodada Série A. Briga na parte de cima da tabela entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Jogos quinta, sexta e sábado. Quinta tivemos 2 jogos, né? E na sexta, um jogo isolado. Esse jogo isolado é o jogo em tela, é o jogo que está aí na descrição do vídeo. Grêmio 3, Fortaleza 1. Situações opostas. Fortaleza brigando pelo título e o Grêmio brigando para permanência na Série A. E nessa briga, eu acompanhando, a gente já viu o Grêmio com um time, pelo menos na última vez que o Grêmio caiu, o time não era tão ruim, mas acabou caindo. Mas esse Grêmio desse ano, e aí a gente tem que contar também com os problemas que o Grêmio teve, né? Grêmio Internacional, Juventude, mas parece que quem sentiu mais foi o Grêmio, né? Por causa da tragédia, o Rio Grande do Sul também afetou muito o time. Afetou muito o desempenho. E afetou de todos, mas acho que o Grêmio afetou um pouco mais. Poderia estar, talvez, o Grêmio numa outra situação, numa outra briga, num outro campeonato, né? Porque dentro do Campeonato Brasileiro nós temos vários campeonatos brasileiros. E o Grêmio poderia estar brigando num outro campeonato brasileiro, sei lá, para uma pré-Libertadores, sabe? O arquirrival está chegando lá na Libertadores, né? Então, poderia, se não fosse a quantidade de contratempos que o Grêmio teve. E o Fortaleza, a gente sabe, é um time que se consolidou no Campeonato Brasileiro, está aí sempre fazendo bons trabalhos, tem altos e baixos, de vez em quando não consegue ter uma força suficiente quando está envolvido em outras competições, mas isso tudo é um preparo, e estão brigando por campeonatos diferentes. Se enfrentaram e o Grêmio levou vantagem. Grêmio 3-1, a gente vai ver a pontuação. Agora o Fortaleza, com essa derrota, vai ter que contar aí com tropeços de Botafogo e Palmeiras, para não deixar ele se distanciar. Também contar aí com um tropeço do Flamengo, que o Flamengo tem um jogo a menos justamente contra o Internacional, para não deixar a galera que está atrás de encostar, né? Não nessa rodada, mas principalmente a dupla Flamengo e Internacional que vão se enfrentar. Que aí, se Internacional e Flamengo ganham hoje, e quando se enfrentarem, fizerem mais 3 pontos, vai colar no Fortaleza. Então, é mais um nessa briga. Então, o Fortaleza tem que secar. E a gente vai falar sobre esse jogo, vai falar de um aspecto geral do campeonato. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Grêmio, que está feliz, dormiu feliz de sexta para sábado, vai passar a rodada tranquila. E você, meu amigo torcedor do Fortaleza, que pode estar se perguntando um monte de coisa, e aí, será que ainda dá? Ainda estão brigando pelo título? Eu vou te responder o seguinte: a minha opinião, o Fortaleza tem que brigar, essa é a minha opinião, e aí não é menosprezo. O Fortaleza tem que brigar pela Libertadores direto. O título pode vir, mas a briga do Fortaleza é pelo campeonato, pela Libertadores direto. Nesse momento, do jeito que está brigando pelo título. Mas futebol é momento. E a gente vai dar uma passada aqui rápida sobre isso. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e ainda religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal.
canal. Que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Não dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Cara, tivemos um jogo equilibrado. Porém, a falha do goleiro do Fortaleza deu uma quebrada no Fortaleza. A falha deu uma quebrada. Apesar do segundo tempo, né? Ter o segundo tempo inteiro para jogar. Mas aí, mais pro final, ainda teve um jogador expulso. O Fortaleza não fez uma grande partida, vamos ser bem sinceros. Eu esperava um pouquinho mais, eu esperava um domínio, eu esperava uma imposição um pouco maior do Fortaleza, até porque o desespero era maior do Grêmio, jogando em casa, mais na parte de baixo da tabela. E o Fortaleza não conseguiu, muito pelo contrário, errou bastante, errou muitos passes. Gols foram de erros, né? Erro do goleiro, primeiro gol logo no início, erro de passe. Depois o Fortaleza teve mais 2, 3, 4, 5 erros de passe ali no meio de campo. Teve algumas mudanças que o Vojvoda fez que também não funcionou. Por outro lado, o Grêmio estava mais encaixado, estava mais arrumado, estava conseguindo explorar bem os erros que o Fortaleza estava dando. O Fortaleza errou mais do que o Grêmio. O Grêmio também errou. O gol que o Grêmio toma é porque o Grêmio estava espaçado. O Grêmio, quando toma o gol, está espaçado. O gol do Hércules também foi um erro. Mas os erros do Fortaleza eram piores porque eram erros em pontos cruciais e estava acontecendo com uma certa demasia. Então, isso foi determinante para a derrota do Fortaleza e para a vitória do Grêmio. O Grêmio aproveitou, fez até uma boa marcação, dava alguns espaços de vez em quando, mas jogadores se desenrolaram bem. O Fortaleza teve uma certa dificuldade para acionar o ataque, e os erros fazem você correr mais. E aí, como eu falei, segundo gol, um erro, um frangaço do goleiro. O goleiro do Fortaleza tem margem? Tem margem. Muitos pontos o Fortaleza conquistou por causa do goleiro. Mas nem por isso você vai falar que essa falha não foi muito determinante para a derrota do Fortaleza. Até porque o jogo estava 1-1. Né? E o jogo estava parelho. O Grêmio com um pouco mais de oportunidades um pouco mais concretas. O Fortaleza também estava criando. Não foi um jogo que ficou um atrás. O Fortaleza não ficou só se defendendo. Estava um jogo com equilíbrio, com o Grêmio um pouco maior e com um pouco mais de chance, mas estava equilibrado. Mas aí você toma um segundo gol, igual foi daquele, fica complicado. E aí no segundo tempo o Grêmio acabou se defendendo bem. Teve as mudanças ali do Vojvoda, né? A verdade, desculpa. Só para aí. Terminou o primeiro tempo 1-1. Foi para o segundo tempo 1-1. E aí toma o segundo gol com 15 minutos. E aí dá um desânimo no Fortaleza. Dá um desânimo. O Vojvoda faz 2 mudanças ali, tira 2 jogadores de meio campo ali de mais de contenção. Eu não sei se eu tiraria o Hércules, tá? Ele bota 2 jogadores, Kervin ali, acho que o Pochettino, se não estiver enganado, que não jogam muita coisa, não acrescentam quase nada. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Acho que foi isso mesmo. Então, isso atrapalhou bastante o Fortaleza. Então, cara, jogo equilibrado. Primeiro tempo, o Grêmio um pouquinho melhor. Começa o segundo tempo, o jogo meio muxoxo, sem muitas chances, né? Um chute de um lado, um chute do outro. Mas aí vem o frangaço do goleiro, onde dá um certo desânimo no Fortaleza. Tem umas mudanças que não surtiram efeito. E aí o Grêmio ficou superior, ainda faz o terceiro. O Fortaleza tem um jogador expulso, o Grêmio faz o terceiro. Então, cara, foi um placar justo, uma vitória justa do Grêmio. O Grêmio mais arrumado, o Grêmio errou menos. Jogadores
ali tendo um bom desempenho, e as coisas não funcionaram bem com Fortaleza, nem tática, nem técnica, e com muitos erros. Então, os erros, o conglomerado de erros do Fortaleza causou a sua derrota. Então, esse é o panorama. Fortaleza não fez realmente uma grande partida e o Grêmio mereceu. E aí a gente vai aqui, rapidamente, só falar sobre as partidas do Grêmio. O Grêmio tem Atlético Mineiro, Internacional, Atlético Goianiense, Fluminense, Palmeiras, Juventude, Cruzeiro, São Paulo, Vitória e Corinthians. A tabela do Grêmio não é das mais fáceis. A tabela do Grêmio não é das mais fáceis. E a gente pega aqui, o Grêmio está na 11ª colocação com 35 pontos. Se afasta bem aí do Z4, né? Fica ali, nesse momento, a 7 pontos. A tendência é que diminua, mas dá uma boa respirada e entra na zona de classificação do Sul-Americana. Mas o Grêmio ainda tem que pensar contra o rebaixamento, mas já dá uma respirada. Já o Fortaleza está ali na 3ª colocação com 55 pontos, pode ver Botafogo e Palmeiras abrirem e pode ver Flamengo e São Paulo diminuir. Nesse momento está 7 pontos Fortaleza do Flamengo. Então o Flamengo tem um jogo a menos. Mesmo que esse jogo a menos, o Flamengo não passa o Fortaleza, mas encosta. Tá? Mas a posição do Fortaleza em relação ao G4, a posição do Fortaleza é muito consolidada. Então é por isso que eu estou falando. O Fortaleza tem que mirar esse G4. Não deixar Flamengo e São Paulo. Ah, não pode deixar Botafogo e Palmeiras se distanciar? Lógico que não. Também está na briga pelo time. Principalmente se eles tropeçarem. Mas também não pode deixar Flamengo e São Paulo encostar e nem Internacional. Tá? Se a gente for dar uma olhada rápida, a tabela do Grêmio até o final não é tão fácil, mas é uma tabela que dá o Grêmio encarar. Eu acho que dos jogos que faltam aí, pelo menos a metade, eu acho que dá para o Grêmio vencer. E aí, ganhando 15 pontos, o Grêmio vai a 50 pontos. Tranquilo quanto ao rebaixamento. Já o Fortaleza, falando em Fortaleza em relação a Botafogo e Palmeiras, se você pegar a tabela dos jogos, a tabela do Botafogo e do Palmeiras é um pouco mais difícil do que a do Fortaleza. Eu acho a tabela do Fortaleza um pouco mais fácil do que a de Botafogo e Palmeiras. Porém, na minha opinião, apesar da tabela do Fortaleza ser, na minha opinião, mais acessível, a do Palmeiras e do Botafogo mais complicado, nessa briga aí, eu acho que quem perde menos ponto até o final é o Palmeiras. Por quê? Primeiro que o Palmeiras só está no Campeonato Brasileiro, exatamente igual o Fortaleza. Mas eu acho que o Palmeiras tem mais fôlego e tem mais peças do que o Fortaleza para esse final. Então, nessa briga de quem perde menos pontos entre Palmeiras e Fortaleza, eu acho que o Palmeiras perde menos pontos do que o Fortaleza. E em relação ao Botafogo, que é o líder, o Botafogo tem uma tabela mais difícil que o Botafogo, que o Fortaleza. Porém, o Botafogo está na situação da Libertadores. Isso pode ser impactante para equilibrar essas perdas de ponto com o Fortaleza. Então, na minha opinião, apesar de hoje o Botafogo ser o líder, mas eu acho que o Botafogo perde mais pontos que o Palmeiras. O que eu estou dizendo? Que, na minha opinião, hoje, apesar do Botafogo ser o líder, na minha opinião, o Palmeiras pode chegar nessa retinha final com um número de pontos perdidos menor do que Botafogo e Fortaleza. Isso é momento. Palmeiras pode jogar no sábado, perder. Botafogo jogar no sábado e ganhar. É aí o que eu falei. Mas nessa briga de perder pontos, acho que o Palmeiras é o que perde menos e Botafogo e Fortaleza, principalmente pelo fato do Botafogo estar na Libertadores, pode equilibrar e quem sabe até o Fortaleza perder menos pontos que o Botafogo. E aí, isso fica interessante em relação ao G4. Aí dá uma olhada rápida aqui na tabela do Flamengo, até para ver como é que está em relação
ao Fortaleza, a tabela do Flamengo, que vai jogar, tem Bahia, tem casa com o Fluminense, tem Copa do Brasil, o Flamengo, o último jogo da Copa do Brasil, né? Se passar ou não, aí vai ver. Tem Juventude Internacional, Cruzeiro, Flamengo, Atlético Mineiro, Cuiabá, Fortaleza, Internacional de novo, tem 2 jogos no jogo atrasado. Criciúma, a tabela do Flamengo é bem mais, na minha opinião, a tabela do Flamengo é bem mais ou bem menos complicada que a do Fortaleza. Para mim, a tabela do Fortaleza é mais difícil do Flamengo. Pegar os jogos finais do Flamengo, na minha opinião, os jogos finais do Flamengo é mais acessível do que o do Fortaleza. Então, o Fortaleza tem que abrir o olho com o Flamengo também, com o Internacional em São Paulo. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!